Esse vídeo é para você que acorda sem ânimo e sem vontade para continuar. Eu tenho algumas verdades para dizer para você que ajudou a minha vida e pode ajudar a sua. Primeira palavra é cansaço, não só físico, mas um cansaço de alma, a mente, tudo fica cansada, porque você remou, trabalhou e não vê. E isso é um problema, porque quando nós estamos muito cansados fisicamente, não conseguimos ver muita coisa adiante. E o cansaço nos abate ainda mais e nos desanima muito mais. Uma passagem em Juízes 8, que eu sempre me recordo quando estou muito cansado, que dizia o seguinte: cansados, mas ainda perseguidos. Você precisa lutar apesar do cansaço, mas talvez você precise de 1 dia, 2 dias, 3 dias de descanso. Às vezes tem que tirar sua mente da onde ela está agora, na preocupação que ela está. Você terá até novas ideias e novas soluções para esse problema. Então você precisa tirar o tempo. Você pode orar, descansar um pouco, estar com quem você ama e depois retomar essa empreitada. A segunda palavra, vazio. Talvez você se sente vazio porque nada preenche sua alma. Talvez você até chegou em um alvo que você queria, mas agora que você chegou aí, você não vê sentido, porque as coisas materiais, certas ilusões dessa vida, elas não dão as respostas para a nossa alma. Isso porque o coração do homem foi feito para algo maior, foi feito para um propósito de glorificar a Deus. E às vezes nós encontramos desafios e colocamos alvos na vida, nós colocamos alvos altos na vida e às vezes alcançamos, glória a Deus por isso, mas aí desanimamos depois, porque esperávamos que aquilo ia nos trazer uma alegria que não trouxe. E aí o que fazemos? Criamos um novo alvo, um novo propósito para corrermos atrás e aí vamos nos cansando, que era a primeira palavra. Tome muito cuidado com isso. Talvez você está vazio porque todas essas coisas não preenchem. Propósitos, alvos, certas vitórias não preenchem. Elas são secundárias perto de Cristo. Então elas te dão uma alegria muito momentânea e passa, e aí você aumenta o seu trabalho e acaba ficando extremamente cansado. Terceira palavra que te fez paralisar, talvez seja vergonha. Alguns erros que você cometeu, como eu já cometi, seja financeiro, seja na questão do lar, vida espiritual, ministerial, e você se abate muito por isso. Eu já passei por isso. Eu sei o que você está passando. E talvez isso fique tanto na sua mente, você mesmo se sufocando, se sabotando. Você tem que lutar contra isso. O Senhor Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você seja um desses, sobrecarregado de vergonha por alguma erro que cometeu ou alguma derrota que teve na vida, que às vezes faz parte da vida. Mas jamais se esqueça a graça e a recomeço em Senhor Jesus Cristo, que é o que eu vou começar a falar a partir do próximo. Então agora o quarto, falei 3 problemas. Como sair disso? Então, primeiro, propósito, mas aqui a missão não é ter mais um alvo distante para você alcançar, mas ter os propósitos que realmente importam, que o Senhor deixou para nós. Eu volto sempre, primeiro, sua comunhão com Deus e glorificar a Deus. Sem esse propósito, sem essa missão de honrarmos com a nossa vida, sermos servos do Senhor na vida, nós estamos perdendo tudo. Segunda questão que todo homem precisa se rever é o propósito de abençoar sua família, de lutar pela sua família. Talvez você está me ouvindo e fala: mas pastor, eu sou solteiro, eu sou sozinho. Não é. Tem irmãos, tem mãe, você pode fazer algo por eles, você pode abençoar. Ah, eu tenho 15, 16, 17 anos. Existe algo ali dentro que você pode já começar a fazer para ajudar. Coisas pequenas, mas vão dando sentido e propósito. E servir ao Senhor. Talvez você tenha algum talento que Deus te deu, você sabe que Deus te deu. Começa a investir nele. Mesmo que seja aos poucos, começa a trabalhar de novo. E aí você vai servindo a Deus, servindo a igreja, servindo a sua família, servindo as pessoas, e você vai encontrando de novo a alegria de fazer. Quinto, relacionamento. Você precisa sair desse buraco e procurar bons relacionamentos ou até reativar alguns que você deixou parado. É necessário bons relacionamentos. Eu sei que as pessoas falam: não, prefiro viver sozinho. Você não prefere, por isso é tão abatido. Agora tem que ser bons relacionamentos. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que ele era sustentado muitas vezes pela oração dos irmãos e pelo poder do Espírito Santo. Se Paulo precisava da oração dos irmãos, se Jesus convidou os discípulos a orarem junto com ele, nós precisamos também. Talvez você não saiba como fazer isso, então ore a Deus falando: Senhor, coloque pessoas na minha vida. Mas sabe, irmão, sem aquela visão que muitos cristãos têm só de sugar, eu quero aprender, quero absorver tudo que ele tem para me tornar melhor. Não, irmão, para que isso aí tá na amizade, estar junto, orar um pelo outro, poder chorar, rir às vezes das dores. Nós homens fazemos isso. Você precisa de bons relacionamentos no Senhor, que você possa simplesmente falar: irmão, ora por mim, eu não sei nem o que fazer. Procure comunhão real, honesta. Não procure supermans, não procure pessoas que têm mágica, respostas prontas. Isso é infantilidade. Quem tem resposta pronta é criança. Homens não. Homens sabem que algumas coisas não são tão simples quanto parece. Então você precisa procurar relacionamentos saudáveis, comunhão da igreja, para restaurar isso. Sexto, uma palavra que não pode fugir nunca do canto de esperança. Nós temos esperança em Cristo. Por pior que esteja o momento, nós em Cristo podemos ser renovados, as nossas forças serão renovadas e você vai ter força de novo para lutar. Lembre-se que Cristo passou pelo vale da sombra da morte e ele nos guia, ele nos sustenta e ele virá nos buscar. A esperança de fato não morreu. É o momento que nós temos esse sentimento que parece que não tem mais jeito, mas esse sentimento é mentira de Satanás. Em Cristo há saída, em Cristo há solução e você deve ter esperança no Senhor Jesus Cristo, não em você mesmo. Saiba disso. Se você está vivo e crê no Senhor Jesus, Deus ainda não terminou a obra em você, então não precisa desistir. O salmista diz o seguinte: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sim, então mantenha a esperança, continue, porque Ele é a sua força. Deus abençoe.